Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Neste momento, daremos início à 44ª Caravana da Anistia. Convidamos para compor a mesa de honra o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana. Convido também o vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Sueli Aparecida Belato, secretária adjunta da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, CBJP. Convido o arcebispo de Sorocaba, Dom Eduardo Benes Sales Rodrigues, bispo de referência do setor universidades da CNBB, que pertence à Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura, Educação e Comunicação Social. Convido a missionária da Fraternidade Verbum Dei, irmã Eugênia Lores Aguado, assessora nacional do setor universidades da CNBB. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, gostaria de agradecer a presença do reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, da prefeita municipal de Betim, Maria do Carmo Lara, da deputada federal pelo PCdoB, Jô Moraes, da deputada estadual Maria Tereza Lara, do pró-reitor adjunto da PUC Minas em Betim, professor Eugênio Batista Leite, da diretora acadêmica da PUC Minas em Betim, professora Tânia Maria Ferreira de Souza, do pró-reitor adjunto da PUC Minas no Barreiro, professor Renato Haddad, do diretor da Universidade de Pará de Minas, FAPAM, senhor Geraldo Fernandes Fonte Boa, e agradeço também aos alunos universitários, membros dos movimentos universitários, demais visitantes aqui presentes. Senhoras e senhores, obrigada pela presença. A Caravana da Anistia é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que objetiva resgatar e refletir sobre a história do país, valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais perseguidos politicamente durante o período ditatorial, como forma de contribuir para a consolidação da democracia brasileira. É com muita honra que a Caravana da Anistia chega a Minas Gerais, por meio da importante parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o Encontro Brasileiro de Universitários Cristãos e com a PUC Minas.
Convidamos neste momento a conselheira da Comissão de Anistia, Ana Maria Guedes, para receber a contribuição dos parceiros para a construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo das caravanas. Convidamos neste momento a missionária da Fraternidade Verbum Dei, irmã Eugênia Lores, para entregar a contribuição do Encontro Brasileiro de Universitários Cristãos. Em cada localidade por onde passa a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos são convidados a doar um retalho de tecido contendo uma mensagem, símbolo ou imagem para representar o compromisso de todos com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. Ao se concluir o percurso da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos no país. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da missionária da Fraternidade Verbum Dei, irmã Eugênia Lores Aguado. Queria agradecer muito a presença de cada um dos conselheiros da caravana e a todos os que organizaram essa caravana de anistia. Especialmente eu queria muito agradecer os diálogos que mantivemos com a irmã Sueli Belato e com Flávia Carle, assim como Juana Lemos, que fizeram possível que hoje a caravana esteja no nosso Ebruc. Obrigada, porque sabemos de todas as dificuldades que supõe a realização de uma iniciativa como esta. E eu gostaria de poder explicar para todos vocês qual foi a intencionalidade de trazer a caravana ao nosso Ebruc. Agora, neste momento que estávamos de lanche, Dom Joaquim Mou colocava para nós a importância de que a pastoral universitária refletisse e se engajasse com o movimento estudantil, relembrando a história. É um desafio para nós que eu já coloco para os participantes do Ebruc. Quem sabe abrimos um espaço amanhã no nosso horário para justamente reconhecer que a pastoral vem de toda uma história. A pastoral universitária tem na sua missão evangelizadora um papel ad intra, ou seja, para dentro da universidade, que é constituir a comunidade acadêmica de professores, funcionários e alunos, que propiciem o crescimento na fé e dos valores éticos no seio da universidade, com todo o que isso implica. E todos nós que estamos aqui conhecemos, sabemos, até incentivamos essas experiências. Mas a universidade e a pastoral realizam um papel ad extra, para fora, na sociedade e no mundo, formando lideranças que na sociedade sejam sinais e pessoas comprometidas com a justiça, a verdade, a fraternidade e a igualdade. Valores que transcendem qualquer cultura e crença. E todos nós desejamos um mundo mais humano e fraterno. Não sei o que vocês sentiam vendo essas imagens, mas realmente creio que ver tudo isso movimenta em nós o mais profundo desejo e também de admiração diante daqueles que diante de nós foram capazes de arriscar as próprias vidas pela liberdade, se me permitem, apesar do meu sotaque, de nosso país.
Obrigada. É com este intuito que convidamos a caravana de anistia. Nosso setor universidades, como atualmente chamamos ao setor que na conferência se encarrega de pensar e incentivar a ação evangelizadora no meio universitário, teve uma história. Como trazer essa história ao nosso encontro? Nosso encontro, conectando vida na tela do saber, quis refletir como usar novas linguagens, como falar de modos e maneiras distintas a linguagem do Evangelho e dos valores éticos. Esta é a motivação da caravana entre nós. Pedimos à caravana que trouxesse o testemunho de universitários, professores e operários que durante o regime militar foram coerentes com as suas crenças, ideias e valores. Ainda não refletimos o suficiente e não captamos que a pastoral universitária é o espaço para a reflexão teórica e prática sobre a universidade, sobre a reforma universitária e sobre a relação universidade e sociedade. E como falava Dom Mou, e essa reflexão do movimento estudantil. Nós, universitários, temos um papel fundamental na sociedade. Somos as futuras lideranças. Ainda nos falta amadurecer na nossa caminhada para termos maior clareza de que é dentro da própria pastoral universitária, realizada nas universidades católicas ou por iniciativa de estudantes, que a Igreja espera encontrar os intelectuais, os escritores, os jornalistas, os educadores, os pensadores e os políticos de amanhã. Por isso, estamos aqui, para que possamos descobrir o papel importante que cada um de nós pode desenvolver na sociedade com a sua profissão e a coerência ética. Participemos desta caravana não simplesmente como espectadores de uma história. Somos hoje a história. Hoje é o nosso momento. Deixemos que o testemunho de aqueles que nos antecederam embebam nossa vida e que o Espírito nos ajude a discernir e suscite em cada um de nós os caminhos novos a trilhar por cada um de nós universitários. Até que ponto nossas pastorais e nossa presença nas universidades são um meio eficaz de obter influência em aquilo que é, de alguma maneira, o cérebro da sociedade? Como continuaremos formando-nos para sermos, nas nossas profissões, testemunhas do Evangelho, da cultura do amor? Outros, antes de nós, assumiram essa responsabilidade. E agora somos nós. Conectemos vida na tela do saber, na sociedade do século XXI. Nós, vocês, são o mais belo horizonte da nossa igreja, o mais belo horizonte do nosso país, o mais belo horizonte da nossa esperança. Vamos ouvir neste momento a vice-presidente da Comissão da Anistia, senhora Sueli Aparecida Belato. Fica difícil falar depois da irmã Eugênia, né? Mas eu quero primeiro dar o meu boa tarde em nome de toda a Comissão de Anistia, agradecer profundamente a cada um dos organizadores da EBRUC por nos permitir realizar a Caravana da Anistia dentro desse espaço tão privilegiado. Dirijo, em primeiro lugar, um carinhoso, um fraterno agradecimento a Dom Geraldo Lívio, que desde os primeiros momentos desta gestão da Comissão da Anistia tem sido um parceiro
um irmão, e que nos acolheu na própria CNBB, na sede da CNBB, onde realizamos julgamento de religiosos, católicos e não católicos, que deram a sua vida pela liberdade e pelo reino. Agradeço a toda a conferência, Dom Geraldo, na sua palavra, na sua pessoa, Dom Luiz, Dom Dimas, com quem nós temos dialogado frequentemente e podido, em nome dessa nossa relação de amizade, de compromisso, de solidariedade, estender o apoiamento de vocês em todos os lugares do Brasil onde nós temos passado. Sabe o Senhor que não tem sido momentos fáceis, e é com o Senhor, com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, com quem eu tenho mais frequentemente dialogado. Agradeço a irmã Eugênia, que foi incansável, que não nos deixou desistir de num sábado, num momento de transição com os nossos novos servidores, acabamos de acolher 34 servidores públicos novos e tivemos que nos despedir de outros terceirizados. Então, num sábado à tarde, eu queria que os senhores soubessem que, em nome também de convicções pessoais, aqui estão conselheiros, conselheiras, funcionários da Comissão de Anistia, que não terão reposto esse sábado, reposto financeiramente, mas certamente moralmente e politicamente, onde nós levaremos essa energia, esse compromisso que vocês têm com essa causa de um Brasil livre, justo e soberano. Eu também digo, em nome dos nossos colegas da comissão, agradeço os aplausos. E quero dizer que acho que é muito pertinente fazer esse ato dentro de um evento universitário. Falo isso pela convicção, pela minha posição religiosa, pela minha posição na igreja. É a terceira vez que nós estamos em Minas Gerais. Estivemos na Universidade Federal de Minas Gerais, estivemos na Faculdade Isabela Rendres e agora, com muita alegria, estamos na PUC. E essa presença nossa tem a ver com o sentido da memória que nós todos, cristãos e não cristãos, cultivamos na nossa história. Nós somos herdeiros de uma igreja de perseguidos, um que foi decapitado, um que foi enforcado, um que foi crucificado. É deles que nós somos seguidores. Nós não somos seguidores dos que morreram, como diz o Frei Beto, acidentalmente na morte numa travessia de camelos em Jerusalém. Nós somos herdeiros daqueles que deram a vida por causa do reino. E nessa experiência, na Comissão de Anistia, eu posso lhes dizer que nós ainda não conhecemos, irmã Eugênia, muito do que a nossa igreja contribuiu pela redemocratização no Brasil. E quero lembrar de um depoimento dado por um ex-funcionário diplomático que, por causa do seu compromisso contra a tortura no Brasil, foi demitido do Ministério das Relações Exteriores, e ele nos contou o empenho que os militares tiveram para que nosso Dom Helder Câmara não recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Aquilo que a China agora recebe e não obstrui a Noruega, ainda com os seus vetos, não, os militares brasileiros conseguiram vetar o nome de Dom Helder Câmara para ser o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Quero lembrar a irmã Maurina, uma irmã que deu a vida, que trabalhou pela Pastoral de Juventude de Ribeirão Preto, que foi duramente torturada pelo delegado Fleury e por seus agentes. E acredito que poucos nós, religiosos e não religiosos, não conhecemos ainda suficientemente a história da população de Ribeirão Preto. Poderia citar muitos casos de cristãos e não cristãos que, em nome da sua fé, da sua convicção, dos seus posicionamentos, sofreram tortura, prisões, banimento e exílio.
Mas eu falo, isso não é por saudosismo apenas, é para dizer que muitos fatos semelhantes do passado ainda acontecem hoje. Que nas nossas delegacias de polícia ainda tem muita gente sendo torturado. E todo cidadão, toda cidadã tem o direito de responder um processo com liberdade, com garantia jurídica, com direito à defesa. E não somos nós que somos os algozes para dizer que na delegacia alguém morreu, foi torturado justamente. Isso depõe contra o nosso posicionamento cristão quando nós ficamos em silêncio diante do que aconteceu ontem e do que acontece hoje. E o que aconteceu ontem, nós queremos que vocês conheçam quem foram essas pessoas que se levantaram em nome de suas convicções e disseram basta. Quem foram os que resistiram? Nós precisamos conhecê-los para seguir os seus exemplos e não permitir que jamais aconteça um estado truculento na nossa América Latina. Tivemos um período muito feio em que o Brasil participou de um processo também de criminalização da América com o projeto Condor. E isso depõe contra muitos de nós, contra muitas gerações que ficaram em silêncio, e não cabe aos cristãos ficar em silêncio diante da injustiça. É por isso que eu acredito que vale a pena nós estarmos juntos e que valerá a pena todo esse encontro da IBRUC para nós reafirmarmos os valores, os princípios que norteiam a nossa prática. Eu agradeço mais uma vez e não quero me alongar muito mais, porque também não gostaria de passar das 3 horas que nos foram concedidas por esse importante evento. Muito obrigada. Finalizando, ouviremos as palavras do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Reverendíssimo Dom Geraldo Lírio. Saúdo meu querido irmão, Dom Eduardo Benes, na pessoa da irmã Sueli. Quero saudar todos os membros da caravana da anistia, e na pessoa da irmã Eugênia, saúdo todos os participantes deste importante encontro que aqui se realiza. Saúdo a todos, irmãos e irmãs que compõem este auditório, que certamente está um pouco impactado com o que há pouco nos foi apresentado naquele vídeo que parece coisa de ficção. E para muita gente parece que isso nunca aconteceu no Brasil. Não é ficção. É uma pequena amostra de uma duríssima realidade vivida em nosso país. O controle exercido pelas forças da repressão foi feito de forma brutal e violenta. E num encontro como este, eu quero fazer memória, sobretudo, dos universitários, das universitárias e dos professores de muitas de nossas universidades que sofreram a brutalidade da repressão da ditadura militar. Permitam-me que faça esta memória, ressaltando especialmente os cristãos que, movidos por sua fé, entraram nesta luta, e de um modo especial a juventude universitária católica. Vocês é porque não sabem, saíam as viaturas das forças de segurança com pessoas
que pelas ruas de Belo Horizonte iam mostrando: olha, nesse edifício, no apartamento tal, mora fulano de tal, ele é da JUC. E altas horas da noite, a polícia entrava brutalmente naquela casa e levava aquele jovem universitário. Foram muitos. Estou falando de Belo Horizonte, porque nós nos encontramos aqui no território dessa importante arquidiocese. Mas isso não aconteceu só aqui, aconteceu em todo o nosso país. Em cada sala da universidade, de todas as universidades federais, havia um agente de segurança fiscalizando o que estava dizendo aquele professor. Eu passei por essa experiência. Quando eu era professor universitário, eu ficava ali tentando descobrir quais eram os agentes da segurança nacional que estavam dentro da minha sala de aula, para ver o que eu ia dizer para me denunciar depois. Nas igrejas, havia agentes de segurança para ouvir o que os padres estavam dizendo na hora da celebração, para depois denunciar. Foi um clima terrível de denúncias e de perseguições, de prisões, de torturas, de mortes. Mas, meus irmãos, permitam-me que eu diga uma coisa na minha consciência de cristão e de pastor na Igreja de Jesus. Sim, precisamos recuperar esta memória. Não podemos jogar para debaixo do tapete o nosso passado, para que as gerações futuras ignorem o que aconteceu em nosso país durante mais de 20 anos, debaixo da ditadura militar. Mas, no coração do cristão, o ódio não pode se aninhar. Queremos sim recuperar esta memória, como disse o Papa João Paulo II, mas para purificá-la, não para que ela venha apodrecer dentro de nós, alimentando sentimentos que se opõem às propostas e aos ensinamentos de Jesus. Sim, queremos recuperar esta memória, primeiro para fazer justiça aos que foram vítimas, mas também para, no Senhor, perdoar aqueles que causaram tamanho mal. Pai, perdoai-lhes, foi a palavra de Jesus crucificado. Fazer esta memória, portanto, não para despertar sentimentos de ódio, e sim para despertar sentimentos de perdão. Mas perdão não é sinônimo nem de conivência, nem de dizer está tudo bem, e nem para jogar no esquecimento. O perdão, ele é acompanhado da justiça temperada pela misericórdia. É coisa de Deus. Só Deus é que sabe ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. E Jesus é esta revelação do Deus justo e misericordioso, pois Deus é amor.